que é que há? Todo dia novo, quando gira o mundo e a Que é que há? dia novo dia pra chegar ao mundo de você. O que é que tá Eu corro pra faltando pra que eu te conheça? acordar. Bater no céu da boca se alguém diz Conheça melhor. e me entregar sem Eu vendi para o Brasil a imagem do amor eterno. Mas a verdade é que talvez eu tenha sido o homem que menos o entendeu. Vocês acham que me conhecem pelas canções que embalaram romances? Pelo homem que cantou alma gêmea para multidões? Ou será que o galã no palco era apenas um personagem, uma armadura para esconder o cara que, no fundo, estava sempre procurando por algo que nunca conseguiu segurar? Nascido em São Paulo, no dia 21 de novembro de 1953. Cresci em um bairro simples, a Vila Maria Zélia, em uma casa onde a música era o pão de cada dia. Meu pai tocava violão, meus irmãos também. Eu era só mais um, o caçula, um moleque sonhador que queria ser artista. Antes de ser o Fábio Júnior, eu precisei usar uma máscara para ser aceito. Nos anos 70, a moda era cantar em inglês. E lá fui eu, virar Mark Davis, um nome gringo para tentar um lugar ao sol. Consegui um contrato, gravei umas músicas, mas o que vingou primeiro foi a minha cara de galã na televisão. Eu era o ator, o rostinho bonito das novelas, mas o Mark Davis era uma farsa. E dentro de mim, a música, a minha verdade, gritava para sair. O Fábio Júnior estava prestes a nascer da costela daquele gringo de mentira. A televisão me abraçou com força. O Brasil me conheceu primeiro como o galã das novelas, o mocinho de fala mansa e olhos tristes. Em Ciranda Cirandinha, em 1978, eu era um dos queridinhos do país. As meninas suspiravam, as revistas estampavam meu rosto. Eu tinha a fama que todo artista sonha, mas era uma fama que me parecia oca, vazia. Eu sorria para as câmeras, mas por dentro eu me sentia um impostor. As pessoas amavam o ator, mas o músico dentro de mim estava sufocado, gritando por um microfone. Foi nessa época de angústia que a minha relação difícil e distante com o meu próprio pai virou música. Eu peguei o violão e a canção Pai saiu de mim de uma vez só, como uma febre, uma ferida que precisava ser exposta. Era a minha conversa mais honesta com ele, uma conversa que a gente nunca conseguiu ter na vida real. Era a minha dor mais profunda transformada em melodia. E o destino, que adora uma ironia, colocou justamente essa música na trilha da novela de maior audiência do país, Pai Herói. A canção explodiu de uma forma que ninguém, nem eu, poderia prever. O Brasil inteiro cantava minha dor. Naquele momento, o ator virou coadjuvante. A voz do cantor finalmente era mais alta que a imagem do galã. O Fábio Júnior tinha nascido. A porta que a canção Pai abriu não era apenas a do sucesso, era a porta do coração do Brasil. E eu entrei com tudo. Descobri que a minha matéria-prima mais potente era o amor. O amor que dói, o amor que salva, o amor que todo mundo sonha em ter, mas poucos encontram. Eu me tornei, talvez sem perceber, um vendedor de sonhos românticos. Os anos 80 foram o meu império, e cada canção era um tijolo de ouro. 20 e poucos anos se tornou o hino de uma geração cheia de dúvidas e anseios. Caça e Caçador era a sedução em forma de melodia. E então veio Alma Gêmea. Alma Gêmea foi a promessa final, a utopia do amor perfeito, que nem eu mesmo sabia se existia, mas que o país inteiro comprou de mim, com o coração aberto. Nos meus shows eu não via apenas fãs, eu via milhares de pessoas,
principalmente mulheres, que projetavam em mim o homem ideal que minhas canções descreviam, o cara sensível que entendia a alma delas. Eu me tornei o namorado, o marido, o amante de um país inteiro. Construí um palácio de versos de amor e me tornei o rei dele. O problema é que o rei, quando as luzes se apagavam e ele descia do palco, era só um homem. E um homem que, na sua busca incessante pela alma gêmea da canção, colecionava corações partidos, incluindo quase sempre o meu próprio. O maior paradoxo da minha vida era este. No palco, eu era o mestre do amor eterno. Na vida real, eu era um colecionador de casamentos que não duravam. O Brasil me via como o homem ideal, mas a verdade é que eu talvez fosse o mais imperfeito de todos. Eu me apaixonava pela paixão, pelo começo. Eu via em cada nova mulher a chance de finalmente viver a canção que eu tinha escrito. Eu me casava com a esperança, com a utopia. Meu casamento com a Glória Pires, no auge da fama de nós dois, foi um conto de fadas para as revistas. O galã e a mocinha, o casal perfeito. Tivemos a Cléo, nossa princesa. Mas a vida real não tem trilha sonora. A rotina, as crises, a pressão de dois mundos gigantescos se chocando, tudo isso vai matando a poesia. E quando a poesia morria, eu ia embora, em busca de uma nova canção. E o ciclo se repetia. Novo amor, nova esperança, novo casamento. 7 vezes eu subi o altar. Com a Cristina, tive mais 3 filhos maravilhosos, o Fiuk, a Tainá e a Crisia. Eu construía famílias, mas parecia incapaz de morar nelas. O público me perguntava por que eu casava tanto. Talvez eu fosse viciado na busca, talvez o amor que eu cantava fosse uma fantasia tão poderosa que nenhuma mulher de verdade poderia competir com ela. Ou talvez, no fundo, o problema nunca esteve nelas. O problema sempre esteve em mim. A maior e mais dolorosa ironia da minha vida tem 3 letras. Pai. Eu, o homem que emocionou o Brasil cantando a dor de ter um pai distante, acabei me tornando um pai ausente para os meus próprios filhos. A estrada me engoliu. Eram cidades, hotéis, palcos, camarins. Uma vida inteira dentro de um ônibus, vivendo o sonho que eu escolhi. Eu era o ídolo de um país, mas mal conseguia ser o pai presente dentro da minha própria casa. A minha relação com a Cléo foi a que mais sofreu com isso, a que ficou mais exposta na mídia. Ela sentiu a minha falta e com toda razão. Eu via a mágoa nos olhos dela e cada olhar era como uma faca no meu peito, porque eu não sabia como consertar. Eu estava ocupado demais sendo o Fábio Júnior para aprender a ser o pai que a Cleo precisava. E essa ausência, de certa forma, se repetiu com o Fiuk, com a Tainá, com a Crisia e depois com o Zion. Eu os amo mais do que a mim mesmo, mas o amor, eu aprendi da forma mais dura, não se alimenta só de sentimento. Ele precisa de tempo, de presença, e eu não estava lá. Eu cantei que só o amor constrói, mas a verdade é que, para construir uma família, é preciso estar presente. E essa foi a minha maior falha. Uma dívida que nenhuma canção de sucesso jamais conseguirá pagar. A culpa que eu sentia em casa, eu levava para a estrada. E a estrada, que antes era a minha liberdade, começou a se tornar a minha prisão. O ciclo era insano. Show, hotel, avião, entrevista, show de novo. Eu era uma máquina de cantar o amor, mas a minha própria máquina estava enferrujando por dentro. O personagem Fábio Júnior era um gigante, e eu, o Antônio Luiz, estava sendo esmagado por ele. O mundo da música, no final dos anos 80 e início dos 90, estava mudando. O rock brasileiro explodia com uma fúria que eu não tinha. O sertanejo romântico surgia com uma nova linguagem. E eu
Eu continuava sendo o cantor romântico. As gravadoras queriam que eu repetisse a mesma fórmula, a mesma canção, de novo e de novo. Eu me sentia preso, um artista em uma linha de montagem. Chegou um ponto de esgotamento total. Eu subia no palco e cantava Alma Gêmea para milhares de pessoas, mas a minha própria alma estava em pedaços. O Eu Te Amo que eu cantava para a multidão soava oco, porque o cara que cantava já não se amava mais. Eu estava cansado do personagem, cansado da estrada, cansado de mim. A fama que eu tanto busquei tinha virado uma jaula dourada. Eu cheguei perto de jogar tudo para o alto, de desaparecer. Eu precisava me reencontrar, ou o personagem me mataria de verdade. Eu não joguei tudo para o alto. Em vez de arrombar a jaula, eu decidi redecorá-la, torná-la um lugar mais confortável para mim. Percebi que eu não precisava mais ser o número 1 das paradas. Eu não precisava competir com a molecada nova. O meu lugar na música brasileira já estava construído, solidificado. A minha missão não era mais conquistar o mundo, era cuidar do meu império. E meu império era o meu público. Aquela legião de fãs, principalmente mulheres, que cresceram junto comigo. Nos anos 90 e 2000, eu me reinventei ao abraçar o que eu era, um clássico. Parei de me angustiar por um novo hit e entendi que minhas canções já faziam parte da vida das pessoas. Elas eram a trilha sonora do primeiro beijo, do casamento, do nascimento dos filhos. Meu foco se voltou para a estrada, para os shows. Cada palco virou um reencontro, uma celebração. Eu olhava para a plateia e via as mesmas meninas dos anos 80, agora mulheres feitas, muitas vezes com suas filhas, cantando cada verso de Alma Gêmea como se fosse uma oração. Elas não queriam a novidade, elas queriam a emoção, a memória. E eu finalmente fiz as pazes com o Fábio Júnior. Entendi que ele não era meu inimigo. Ele era o cara que guardava a chave para o coração daquelas pessoas e eu aprendi a honrar isso. Quando eu finalmente fiz as pazes comigo mesmo e com a minha carreira, a vida me trouxe um novo espelho, talvez o mais desafiador de todos, meus próprios filhos sob os holofotes. De repente, o Brasil não falava só de mim, falava da Cléo, a atriz de uma força e personalidade avassaladoras. Falava do Fiuk, o novo galã, o ídolo da molecada. Eu via meus filhos entrando na mesma arena de leões onde eu lutei a vida inteira, e isso me enchia de um orgulho imenso e de um pavor indescritível. A fama deles, de uma forma estranha, nos reaproximou. As feridas do passado, da minha ausência, começaram a cicatrizar à vista de todos. Eu, que fui o pai ausente, agora era publicamente o pai da Cléo e o pai do Fiuk. E essa talvez tenha sido a minha maior reinvenção. Nossa família virou um interesse nacional. Cada encontro nosso, cada foto, cada declaração era analisada. Era a chance que a vida me deu de tentar acertar, na frente do Brasil inteiro, aquilo que eu errei no silêncio da minha ausência. Ver o sucesso deles me obrigou a olhar para o meu próprio legado, não mais como artista, mas como homem. O ciclo se fechando. Eu que cantei a dor de ser filho, agora aprendia a beleza e o desafio de ser pai de artistas. A vida, na sua imensa generosidade, estava me dando uma segunda chance de aprender a construir não mais castelos de areia românticos, mas pontes de verdade, de amor real. A vida inteira eu procurei a alma gêmea das minhas canções. Procurei em 7 casamentos, procurei nos aplausos de milhões de pessoas. E no fim das contas, eu a encontrei quando parei de procurar. O amor da minha vida não chegou como um furacão como nas minhas letras. Chegou como uma brisa suave. Uma mulher que, antes de tudo, era minha fã, que já conhecia a trilha sonora da minha vida e, mais importante, que enxergou o Antônio Luiz,
por trás da armadura do Fábio Júnior. Com a Fernanda, meu 7º e último casamento, eu encontrei a paz. A busca incessante acabou. Eu não precisava mais ser o personagem, o conquistador. Eu podia ser apenas eu, com minhas manias, meus defeitos e minhas cicatrizes. Descobri que o amor que constrói não é a paixão que incendeia, mas a cumplicidade que acalma. Hoje, aos 70 anos, eu subo no palco por puro prazer. A angústia, a necessidade de provar alguma coisa, tudo isso se foi. O que ficou foi a gratidão. A alegria de ver 3 gerações cantando as músicas que eu escrevi. Eu, o eterno 20 e poucos anos, virei avô. E descobri um amor que não tem nada a ver com a busca romântica, mas com a continuidade. Eu finalmente entendi que o maior encontro que eu precisava ter, no fim, era comigo mesmo. O homem no espelho hoje é alguém que eu aprendi a perdoar. Então, quem eu sou de verdade? O homem que cantava o amor perfeito ou o homem que falhou tantas vezes em vivê-lo? Hoje, olhando para trás, eu entendo que eu não era um ou outro. Eu era os dois, ao mesmo tempo. Eu era um buscador. Minhas canções não eram retratos da minha vida, mas eram um mapa dos meus sonhos, da minha busca incansável pela utopia romântica. E era por eu buscar com tanta verdade que as pessoas acreditavam em mim. Meu legado não são apenas as melodias de alma gêmea ou os versos de pai. Meu legado é a própria busca. É a prova de que, apesar dos corações partidos, das falhas e dos recomeços, a gente nunca deve deixar de acreditar no amor. Eu sou a trilha sonora dos corações que, como o meu, nunca desistem de procurar, de tentar mais uma vez. Eu não vendi uma mentira, eu vendi a mais bonita das esperanças. Minha história é essa, um livro aberto, com capítulos felizes e outros nem tanto. Se essa minha busca, essa minha jornada te tocou de alguma forma, mostre isso com um like. Me conta aqui nos comentários qual canção minha marcou a sua história de amor. E inscreva-se no canal para que a gente nunca se esqueça que, no final das contas, apesar de tudo, só o amor constrói. E vale a pena continuar tentando. Sempre.